Olá, meus amigos, minhas amigas. Nesse canal a gente estuda sobre o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual e também sobre o Reiki. E olha que interessante. Nesse vídeo eu vou trazer o poema de número 10 do Reiki. E ele fala o seguinte: por um momento parece tempestuosa e a seguir se acalma. As ondas do oceano e a existência humana têm muito em comum. Esse poema tem o título de Onda. Eu vou repetir ele para vocês. Por um momento parece tempestuosa e a seguir se acalma. As ondas do oceano e a existência humana têm muito em comum. Então, se você quer estudar sobre esse poema, aprender a velejar nesse mar da vida, da existência que nós estamos, eu já peço aí para você pegar o seu remo, o seu leme e aproveita, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e vamos lá. Então esse poema faz essa analogia com as ondas do oceano e com a existência humana. E não é de hoje que a gente ouve falar aí, experiencia também que a nossa vida, né, é feita de altos e baixos, momentos mais tempestuosos e momentos de mais calmaria, assim como no mar. E podemos dizer também que esses momentos de mais tempestade ou de mais calma, eles podem acontecer assim, tanto externamente a nós e internamente também. Externamente eu falo assim, quando as coisas no trabalho, família ou com alguma relação que a gente possui com outras pessoas, alguma coisa se abala, né, e fica mais tempestuoso. Isso pode acontecer externamente a gente e nos influencia. Mas às vezes também acontece das coisas externas, né, estarem tudo tranquilo, a pessoa tudo bem no trabalho, na família, com os amigos, e internamente tá aquela tempestade, né? Então, por isso que muitas das vezes uma pessoa tem uma vida assim aparentemente estável, mas entra num estado de depressão, de ansiedade ou outra coisa. E também pode acontecer o contrário também. Às vezes a pessoa tem uma vida assim externa que está bem tempestuosa e ela consegue conservar a calma, a tranquilidade, a inteligência. Então a gente vai fazer algumas analogias aqui do mar, com as ondas e com a nossa vida, a nossa existência também, para ver se a gente consegue tirar algum benefício para agir melhor no nosso dia a dia. Eu quero começar falando sobre uma condição que tem das pessoas que surfam. Eu não sou surfista, eu moro em Minas Gerais, mas as pessoas, eu tenho alguns amigos que fazem esse tipo de atividade, eles falam que tem uma fase de arrebentação. É o lugar onde que as ondas estão quebrando, né? E o surfista tem que passar por lá, então ele tem que fazer um grande esforço físico, remar com força e cortando as ondas até ele atravessar essa zona de arrebentação. Aí lá, quando ele atravessou aquilo, ele chega num lugar assim que tem mais calma no mar, mais tranquilidade, ele pode recuperar sua força e lá ele fica esperando até que venha uma onda adequada para ele pegar e surfar a onda. Então, isso às vezes acontece na vida das pessoas também. Às vezes a gente está numa situação assim, de bastante dificuldade, mas se a gente se esforçar, ir no caminho certo, na direção certa, a gente consegue fazer uma força um pouco maior, mais intensa e chegar num lugar melhor, de mais paz, de mais harmonia, em que a gente pode recuperar as nossas forças. E algumas pessoas, né, não compreendem isso, né? Às vezes ela está naquela situação, está na zona de arrebentação lá, né, passando por muitas dificuldades e ela não tem um destino, não sabe que ela pode aplicar a força dela numa certa direção para chegar num lugar melhor. Então é preciso na nossa vida que a gente tenha uma direção, saiba para onde ir e às vezes, se precisar, usa de mais força para chegar nesse lugar melhor. Uma coisa importante também é a gente não ficar julgando o outro, né? Quando ele está numa situação de dificuldade, que às vezes a gente já passou por aquilo, superou,
e a outra pessoa ainda não superou, né? Então é bom a gente ter respeito, saber que cada um tem o tempo dele, né? E se a gente puder auxiliar, a gente auxilia, fala, ó, faz desse jeito, vem por aqui e tal, que aí às vezes a pessoa encontra o rumo dela e chega num lugar melhor. Agora, se a gente não puder auxiliar, não vamos criticar, não vamos julgar. Isso é importante também. Outra coisa assim legal da gente fazer uma analogia é porque às vezes o mar ele tá com bastante vento, aí ele fica com mais ondas, né? E para algumas pessoas isso pode assustar e a pessoa até se desesperar, né, de alguma forma. Mas se a gente for ver alguns barcos, né, barcos à vela, quando tem um vento é quando o barco consegue se deslocar melhor. Então, às vezes, a nossa vida também, se ela tiver com algum movimento, né, tempestuoso, assim, vento, então é possível que muitas das vezes esse movimento seja para a gente pegar o nosso barco, encontrar uma direção e tocar a nossa vida de maneira mais assertiva, mais consistente, para a gente crescer mais, amadurecer, prosperar mais. Isso também é possível de acontecer. E às vezes, né, quando a vida está muito calma, sem vento nenhum, a pessoa fica ali confortável, se acomoda, não sai do lugar. Então, às vezes, a vida dá uma movimentada para que a gente possa crescer, se amadurecer mais. E é preciso, né, que a gente tenha assim, cuidado, sempre, e buscar usar de inteligência na nossa vida. Porque na água, se tiver um mar revolto ou um mar calmo, se a pessoa afundar na água, ela morre afogada, dos dois jeitos. Tanto se tiver um mar revolto ou se tiver uma calmaria, assim, uma lagoa, né, uma piscina. Se a pessoa afundar, ficou ali embaixo, morre de todo jeito. Então é sempre importante a gente ter cuidado, atenção sempre na nossa vida para que isso não aconteça com a gente. Eu quero trazer também aqui uma história bem curta, bem rápida, mas mostra também como que as pessoas veem as coisas de maneira diferente, né? Passam às vezes pela mesma situação e veem isso de maneira diferente, se comportam de maneira diferente. Uma vez tinha 3 pessoas, né? 3 amigos, e isso aconteceu de verdade, eu estava lá também. E esses 3 amigos estavam andando numa estrada escura, estava de noite, uma estrada bem escura, assim, tenebrosa. E aí eles foram cada um numa velocidade, num tempo. Um foi bem mais na frente, o outro ficou meio assim no meio e o outro ficou mais para trás. E aí aquele que estava lá na frente, ele se escondeu assim e ficou esperando os outros. Aí na hora que o segundo que estava no meio apareceu, ele assustou esse segundo, ele deu um susto nesse segundo. Aí esse que estava aí no segundo lugar aí na caminhada, ele já, na hora que ele levou aquele susto, ele já armou uma base assim de luta, né? Fechou os punhos, olhou para ver o que era, né? Se afastou e aí viu que era um amigo dele, eles deram uma risada, né? Foi assim que ele procedeu. Aí o que deu o susto falou assim, esconde aí que tá vindo o outro. Aí ficaram lá escondidos. Aí na hora que estava vindo o terceiro, a pessoa que estava dando susto, né, deu um susto nele também, no terceiro lá. E aquele lá já deu um grito, se afastou assim para trás, abriu o braço. Às vezes, se fosse um perigo realmente, ele não tinha se defendido. Então a gente pode ver com essa história que às vezes as pessoas passam pela mesma situação, igual nesse caso, né? Eles estavam andando na mesma estrada, no mesmo período, foi a mesma pessoa que assustou um, assustou o outro, e os dois tiveram uma reação diferente. Então é isso que a gente precisa ter na nossa vida também, quando a gente estiver no nosso barco, a gente estiver assim, a gente está sempre no nosso barco, no mar da existência, né? Então é preciso que a gente busque observar o que está acontecendo à nossa volta, saiba também das nossas capacidades, dos nossos limites, do que a gente é capaz, e quando as situações se apresentar, a gente buscar usar ao máximo de calma,
de sabedoria, de inteligência, para a gente ver o que está acontecendo e enfrentar a realidade. Às vezes é algo bem tranquilo que a gente consegue superar sem muitos problemas. Então, quero pedir aí para você novamente, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e vamos continuar estudando juntos sobre o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal e espiritual. Um grande abraço!